Depois do golpe de 1964, colocou no poder o regime militar ditatorial e que era por além da ditadura dos generais tomando conta do país com um sistema de quebra, arrebenta e assassina. Eles nomeavam governadores, nomeavam prefeitos, biônicos, senadores, fecharam o Congresso. A primeira eleição, depois de 1978, que começou o MDB a ganhar algumas cadeiras do Congresso, e depois a grande eleição pós-golpe de 64, o regime já estava praticamente em suas últimas medidas. Nós tivemos a eleição de 82, que elegeu, por exemplo, no estado de São Paulo, como governador André Franco Montoro, aqui em Marília, José Abelardo Guimarães Camarinha, era o auge, obviamente, do MDB. Aí depois, a partir de 1984, as grandes lutas pelas diretas já, para nós fazermos um momento de transição, eu participei ativamente do movimento das diretas já, viajei a Brasília, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, era moleque, aquela vontade, já tinha participado como jornalista da eleição de 1982, era limitado ainda, porque eu nunca estudei, eu era curioso, eu lia muito. E de lá para cá construí uma carreira de jornalista com algum destaque, ganhei muitos processos, tentativas de me matar, fui sempre polêmico, mas sempre gostei de acompanhar as áreas de polícia, política e economia. Muito bem, a gente ganha um feeling. A gente vai se formando, são 42, 43 anos de atuação. Agora vamos jogar para o atual momento do Donald Trump fazendo esse movimento do tarifaço, apresentando uma carta falando do Jair Messias Bolsonaro, que o país estaria fazendo uma perseguição, fazendo, obviamente, críticas ao sistema judicial brasileiro, fazendo críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal. À parte as razões de direita, esquerda, essa discussão toda, a verdade é uma só. Como que um lance mexe diretamente com o emocional de uma sociedade ao falar para a sociedade brasileira, através de uma carta endereçada ao Lula, o que o Trump fez foi mexer com o emocional, mexer com a soberania, mexer com as liberdades defendidas por quaisquer povos. Foi um lance que desenterrou de uma vez por todas a candidatura Lula. Por que eu falo isso? Porque nós estávamos com um governo em decadência por causa de medidas completamente errôneas, mas que sempre tem aquela capacidade do Luiz Inácio Lula da Silva de reacender. Mas ele não precisou de nenhum lance. Quis o destino que o Eduardo Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro, representando a direita, fizeram movimentos errôneos e numa tacada só, numa tacada só, eles desnortearam a direita, acabaram, no fim, de definindo uma coisa que eu vivo defendendo. O Jair Bolsonaro, obviamente, não vai ter condições de se livrar dos processos. É o sistema, é o ordenamento jurídico, é o sistema constitucional brasileiro. Não vamos aqui discutir se certo ou errado, quem tem menos ou mais razão. Agora vamos falar da política. O Eduardo Bolsonaro também tinha pretensões de ser candidato. Mas a direita, a Faria Lima, o Agro, já tinha previamente caminhado para apoiar o governador Tarcísio Freitas, do Republicanos, que até poderia migrar para o PL. Veja só hoje. Eu, pela análise que eu faço da política, nunca admiti que outra, senão uma figura dos Bolsonaro, disputasse a eleição. Sempre acreditei que a Michele Bolsonaro seria a candidata a presidente do Jair Bolsonaro. Porque é a pessoa dos Bolsonaros
que tem mais possibilidades e que ele preferia, sim, até que fosse o Eduardo, mas quis o destino que numa única atacada o Donald Trump fez simplesmente o seguinte: Luiz Inácio Lula da Silva tem grandes chances de ser reeleito. A candidata do Jair Bolsonaro vai ter que, a direita, uma parte dela, engolir, porque quer queira, quer não, o capital, a Faria Lima, o agro, principalmente agora, estão mais do que nunca temerosos, mas o Jair Bolsonaro não vai deixar nunca. Uma de lutar até o fim, que é direito dele, e sem condições de concorrer, será alguém da família dele. E pelas mexidas de pedra no tabuleiro, Michele Bolsonaro vai ser a candidata do Jair Bolsonaro. Tarcísio Freitas vai concorrer à reeleição no estado de São Paulo. Só vai correr alguma aventura e assim mesmo. Pode ser que um deles vire vice na chapa de Michele. É o Ratinho Júnior do Paraná, Renan Filho de Alagoas ou Ronaldo Caiado de Goiás. Porque são os três governadores que já se lançaram com mais condições e não concorrem à reeleição. Tem o Zema também correndo por fora, mas é o menos articulado de todos. E o que tem menos, os outros são bilionários. Essa é a verdade. É mais, o Tarcísio, que tem a posição mais tranquila, ele vai concorrer à reeleição, vai ser reeleito de lavada no primeiro turno e não precisa correr risco para concorrer com o Lula nessa eleição. Essa é a verdade. Quem tem a posição mais próxima de uma tranquilidade seria o Tarcísio de Freitas. Ah, mas pode daqui até 2026 mudar o quadro. Sim, o quadro vai ser mudado várias vezes, sob várias circunstâncias. No entanto, o que está cada vez mais claro é que é muito difícil enfrentar o Lula. Não é o PT, não é a esquerda, é a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, que carrega a esquerda, que carrega o PT, mas que se não fosse essa figura, perderiam todos de lavada. Não tem, infelizmente, na esquerda, alguém que tenha ascensão. O que já acontece com a direita. São várias possibilidades, até porque o que manda mesmo, uma parte, é o capital. Agora, o que vai acontecer de efetivo ainda esse ano é que vai ficar essa discussão. Se não houver um acordo comercial, porque político, jurídico é zero de possibilidade. A soberania do Brasil é imexível, irretocável, e só uniu, o que é pior, só estão alijados do processo os Bolsonaro, que lutam para tentar essa anistia, que não vai sair em hipótese alguma. É zero de chance. Isso aí tá parecendo quando o Bolsonaro, em outubro de 2022, perdeu as eleições e que os bolsonaristas falavam: não, daqui de 72 horas vai surgir uma medida, não, que vai ser o artigo tal, não, porque o Lula não vai assumir, não, porque não é a caneta, não, porque é a faixa, não, porque... Tudo idiotas. Por quê? O que manda é a instituição, o que manda é o ordenamento jurídico, o que manda é a Constituição. Não tem como você, da noite para o dia. Tanto é que está aí o golpe que eles queriam dar, esse golpe, o chinfrim, caiu tudo por terra. Aí depois veio aquele movimento do dia 8 de janeiro, aquele desastre, aquela coisa idiota, aquela falta de respeito, não só à democracia, mas respeito à diversidade, ao pluralismo das ideias. Foi eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tomou posse e vai continuar. E se for reeleito, vai tomar posse, vai governar.
A discussão político-partidária na campanha é na campanha. Depois que veio o resultado, não adianta mais espernear. E tem que aprender a respeitar. Respeitar a democracia, respeitar as instituições. E a prova disso foi dada pelo Donald Trump nessa carta. O governo vinha se enfraquecendo, a direita se estruturando, numa única atacada, efeito dominó. Reconstruir isso é muito difícil, é muito complicado. A direita jogou mal, mas quem jogou mal? Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que colocam-se acima de tudo, de todos. Eles estão acima do Brasil. Não pode. Tanto é que até o Tarcísio Freitas, que tem lá o viés de direita, mas é um estadista, foi e já se posicionou no primeiro momento incorretamente, refez a sua posição, e o que ele tem que defender é o Estado de São Paulo, é o emprego, é a não interferência dos Estados Unidos. Quem são os Estados Unidos perante a nossa pátria? Perante o nosso nacionalismo, perante o nosso direito de, mesmo sermos um país cheio de problemas, nós que resolvemos, nós que damos as cartas, nós, não outros, não qualquer povo, seja o chinês, seja o russo, seja o argentino, seja o norte-americano, cada um resolva no seu quintal, na sua cozinha, os seus problemas, mas ninguém pode terá nunca o direito de interferir um no país do outro. Então foi um erro, foi uma jogada que no final acabou com aquele jogo onde tinha a direita crescendo, a esquerda, que na direita, não é direita, é o Jair Bolsonaro e o Luiz Inácio Lula da Silva. A verdade é uma só, mexeu no tabuleiro de um jeito que, na verdade, o capital, que a gente chama de Faria Lima, o mercado e o agronegócio, assim como uma parte dos serviços, vai esfriar o jogo político, vai obrigar a política a se redesenhar, porque o mundo político corre risco, o mundo político tem mil de disputas, mas o capital, o mercado, só conhece uma linguagem, é sem riscos para o dinheiro, para os negócios, para quem tem a bagaça, como diz o povo, nas mãos. Fica você aí atento. Luiz Inácio Lula da Silva é mais candidatíssimo à reeleição com grandes chances. Pelo lado dos Bolsonaros, a candidatura é de Michele Bolsonaro. Em São Paulo, Tarcísio Freitas vai concorrer à reeleição. Guarde esse vídeo e você verá.